Os 9 leões mais raros do mundo. Alguns leões ou espécies de leões são bastante especiais. Hoje vamos olhar para alguns leões e espécies de leões extremamente raros ou incomuns. Alguns leões parecem realmente especiais ou já fizeram coisas especiais. 9. Coligação dos leões Mapongo. A coligação de leões Mapongo era uma ninhada de leões sul-africanos machos que dominavam a região da areia do Sabi do Parque Nacional Kruger. A coligação tornou-se famosa por seu enorme poder e espetacular aquisição de cerca de 70 mil hectares. Acredita-se que os Mapongos tenham matado mais de 100 leões e filhotes em pouco mais de um ano. Em seu auge, a coligação consistia de 6 machos, o líder Maculo, Rasta, Scar, Pretty Boy, Kinky Tail e o Sr. T. Acredita-se que o macho Mapongo mais velho, Maculo, não está relacionado com os outros 5 leões. Nos primeiros meses de 2006, os 5 leões jovens e Maculo deixaram sua ninhada. Agora eles foram deixados para lutar por si mesmos, mas aumentaram suas chances de sobrevivência permanecendo juntos. Enquanto viviam juntos, os leões se tornaram caçadores bem-sucedidos. À medida que cresciam, eles podiam derrubar grandes presas como hipopótamos, jovens rinocerontes e até mesmo girafas. A captura bem-sucedida do búfalo do cabo foi sua chave para o sucesso. Era frequentemente observado que Kinky Tail e Sr. T eram muito agressivos durante a caça ao búfalo. A ninhada logo entrou em contato com outros leões, mas conseguiu afugentar com sucesso ou matar os outros machos alfa. Depois de eliminar toda a concorrência, os Mapongos controlavam 8 ninhadas de leões. 8. Leão das cavernas. O leão das cavernas da Eurásia é uma espécie extinta relacionada ao leão, medindo cerca de 3 metros de comprimento. Ele viveu na Europa e no norte da Ásia durante o Pleistoceno. Essa espécie era um predador vigoroso e comia equídeos, cervos e provavelmente carniça, entre outras coisas. Assim como o leão de hoje, este gado matava sua presa por asfixia ou por morder o pescoço com as suas presas curtas. Na Europa, a espécie ocorreu principalmente durante os períodos ligeiramente mais quentes durante as glaciais. Os desenhos das cavernas mostram que essa espécie não tinha crinas. O leão das cavernas era geralmente considerado como uma subespécie do leão. Alguns especialistas, no entanto, consideravam o animal mais próximo do tigre, em particular por causa da forma do seu crânio. Entretanto, pesquisas genéticas recentes mostraram que eles estão mais estreitamente associados com o leão, mas devem ser considerados uma espécie separada. 7. Leão do Cabo. O leão do Cabo é uma subespécie do leão que existiu desde a província do Cabo até Natal. Acredita-se que os machos tinham jubas muito espessas, de cor escura, que se estendiam sobre a cabeça, pescoço, peito e barriga inteira. A espécie está extinta. Desde 1865, nenhum leão do Cabo foi avistado. Um espécime empalhado está em exposição no Museu de Wiesbaden. Além disso, um exemplo empalhado dessa espécie de leão extraordinariamente magro é mantido no tesouro do Museu Naturalis em Leiden. Você só pode visitá-lo sob supervisão. O leão do Cabo foi descrito como muito grande, com orelhas com anéis negros e crinas negras que se estendem além dos ombros e sob a barriga. O zoólogo americano Edmund Heller descreveu o crânio do leão do Cabo como medindo em média pelo menos 25 milímetros mais do que os leões equatoriais, apesar de ser relativamente magro. Ele considerava o leão do Cabo claramente maior que outros leões na África. Leões pesando quase 275 quilos foram abatidos ao sul do rio Vaal. 6. Sizanani. Sizanani pertencia a uma ninhada de mais de 20 filhotes. Mas em dezembro de 2007, a legendária coligação dos leões Mapongo matou o pai de Sizanani. Muitas crias morreram em consequência dos ataques, assim como algumas leoas adultas. O irmão de Sizanani sofreu um grave ferimento no quadril e Sizanani o ajudou a sobreviver. Foi aqui que Sizanani ganhou seu nome, que significa trabalhar junto. No final de 2012, outros leões mataram seu irmão. Sizanani fugiu então para o norte. Ele se tornou lendário na região e conseguiu matar vários búfalos adultos por conta própria. Em agosto de 2013, ele teve sua primeira ninhada de filhotes. Infelizmente, outros machos mataram sua primeira ninhada. Nesse momento, Sizanani desapareceu do radar. E todos começaram a supor que ele havia morrido. E então, assim mesmo, ele apareceu novamente. Em setembro de 2014, ele reapareceu sozinho após meses de vagar sozinho pelo deserto. Neste ponto, as pessoas da mídia social começaram a descrevê-lo como o fantasma, o leão fantasma. 5. Liger. Um liger é uma mistura entre um leão macho e um tigre fêmea. Um cruzamento híbrido entre um tigre macho e um leão fêmea também é chamado de tigão, combinando as palavras inglesas tigre e leão. Os ligers conhecidos até agora nasceram devido à influência humana, seja deliberadamente ou colocando tigres e leões juntos no mesmo recinto. Na natureza, os leões e os tigres geralmente não vivem na mesma área.
Um liger parece um grande leão com listas de tigre. Como os tigres e ao contrário dos leões, os ligers gostam de nadar. Como muitos híbridos de espécies, os ligers crescem mais do que os dois animais progenitores. Todos os ligers masculinos até agora se revelaram inférteis. Os ligers fêmeas são geralmente férteis e podem se reproduzir com um tigre ou um leão. 4. Leão branco. O leão branco é uma mutação de cor incomum do leão. Pensa-se que os leões brancos foram nativos da região de Timbavati, na África do Sul, durante séculos. Os leões brancos não são albinos. Sua cor branca é causada por uma característica recessiva chamada leucismo, derivada de uma mutação menor no mesmo gene que causa o albinismo. Eles variam de louro a quase branco. Essa coloração não parece ser uma desvantagem para sua sobrevivência. A partir dos anos 70, os leões brancos foram retirados da natureza e enviados para zoológicos e circos no mundo inteiro em programas de criação e caça em cativeiro. Após 1992, nenhum leão branco adulto tinha sido visto em seu habitat natural. Portanto, o Global White Line Protection Trust começou em 2004 com a reintrodução dos leões brancos em seu habitat natural. Os filhotes de leões brancos reabilitados nascidos na natureza foram integrados com os leões amarelos marrons nascidos na natureza e liberados através de um processo de liberação controlada. 3 ninhadas de leões brancos com alta integridade genética foram estabelecidas com sucesso e estão caçando em seu habitat natural. Uma equipe de pesquisadores internacionais deu as primeiras provas extensas de DNA de que o leão de Addis Abeba, na Etiópia, é geneticamente único e insta a medidas imediatas de conservação para preservar essa população vulnerável de leões. Embora tenha sido observado por muito tempo que alguns leões na Etiópia possuem grandes e escuras jubas que se estendem da cabeça, pescoço e peito até a barriga, e que os leões também são menores e mais compactos em comparação com outros leões, desconhecia-se até agora se esses leões representam uma população geneticamente distinta. Existem 20 leões no zoológico de Addis Abeba, a capital da Etiópia. Esses leões fizeram parte da coleção do falecido imperador da Etiópia, Haile Selassie. Ele estabeleceu o zoológico em 1948. Acredita-se que os primeiros 7 leões, 5 machos e 2 fêmeas, tenham sido capturados no sudoeste da Etiópia, embora sua origem geográfica seja controversa. A equipe de pesquisadores mostrou que os leões em cativeiro do zoológico de Addis Abeba são geneticamente diferentes de todas as populações de leões. Os pesquisadores compararam amostras de DNA de 15 leões do zoológico de Addis Abeba, 8 machos e 7 fêmeas, com raças de leões em cativeiro na natureza. Os pesquisadores recomendam um programa de criação em cativeiro como um primeiro passo para a conservação dessa população única de leões. 2. Leão da Barbária. Leão da Barbária, leão atlas ou borrarro são todos nomes para o leão do norte da África, uma espécie extinta do leão africano. Entretanto, há espécimes conhecidos em cativeiro que são provavelmente leões berberes ou parentes de leões berberes. Esse leão viveu em todo o norte de África, do Marrocos ao Egito. O leão berbere era um leão impressionante com longas crinas, a maioria preta, que se estendia da cabeça, ombros e barriga até a virilha. A parte de trás de sua cabeça era alta, tinha pernas curtas e um peito profundo. O leão da Barbária era a maior espécie de leão, com cerca de 200 quilos e 3 metros de comprimento. O macho possuía jubas enormes e escuras. Os romanos foram os primeiros a reduzir drasticamente os leões da Barbária, quando precisavam de animais selvagens para os espetáculos no Coliseu e em outras arenas. Os romanos deixavam que o leão lutasse em suas arenas. Até o século XIX, o leão da Barbária ainda era relativamente comum e podia ser visto na maioria dos zoológicos europeus. Isso explica porque os leões do zoológico de Bruxelas eram membros dessa subespécie. Felizmente, os leões que morreram no zoológico de Bruxelas foram acrescentados à coleção do museu e estão agora em exposição. Como o leão da Barbária já foi um animal popular do zoológico, ainda há um vislumbre de esperança de que um dia ele irá habitar novamente as florestas do norte da África. Os leões do zoológico de Temara, em Rabat, no Marrocos, e alguns outros leões em zoológicos em outros lugares ainda têm características do leão da Barbária. Um projeto ambicioso foi iniciado para determinar quais animais são geneticamente semelhantes ao leão da Barbária. O objetivo é estabelecer um programa de criação e liberá-lo na natureza. Até o século XIX, as populações ainda estavam dispersas, e o governo francês na Argélia oferecia recompensas por matá-los. Por volta de 1880, mais de 100 leões foram mortos na Argélia em um ano, mas no final do século, o leão havia se tornado escasso. O leão da Barbária foi extinto na natureza em 1920, quando o último espécime foi abatido no Marrocos. Muitos leões em cativeiro descendem de leões da Barbária, embora na maioria dos casos não esteja claro exatamente como ou até que ponto. O leão do Cabo extinto era muito parecido com o leão da Barbária. O leão da Barbária é usado como personificação do reino de Marrocos. O time de futebol marroquino leva o nome desse leão e o apelido de Le Lion de l'Atlas. 1. Leão negro.
Há imagens na internet onde se pode ver um leão negro, mas às vezes pode ser impossível distinguir os fatos da ficção. Uma pequena pesquisa na internet indica que a foto é uma foto falsa de um leão branco. Que vergonha! Isso me levou a procurar dados sobre os leões negros. Tive dificuldade para encontrar qualquer coisa sobre os leões negros, mas depois encontrei uma frase curta. Melanismo e albinismo parecem ser incomuns nos leões. Essa frase indica que existem exemplos de leões negros e brancos na natureza. Leões albinos foram ocasionalmente observados no Parque Nacional Kruger, e 3 leões brancos nasceram em uma reserva natural em Transvaal em 1975. Quais são os registros de avistamentos de leões negros? Aparentemente, em meados do século XIX, houve um relato de um leão persa que era extremamente marrom escuro e em partes quase negras. Já não há leões no Irã. O último morreu em 1941. Parece ter existido um leão parcialmente negro nascido no zoológico de Glasgow, Escócia. A cor preta foi causada por células anormais da pele. Também uma leoa negra foi relatada no mato africano. Também houve relatos de ninhadas inteiras de leões marrons escuros ou pretos, indicando que pode ser um fator genético. Portanto, a conclusão é que um leão negro pode existir, mas eles são escassos e eu me pergunto se um existe hoje. Qual leão você gostaria de encontrar em um safari ou um zoológico? Informe-nos nos comentários. Dê uma curtida se você gostou do vídeo e nos veremos novamente amanhã para um novo vídeo. Até amanhã!